bom dia, né? Mais uma vez para vocês. Nós vamos começar aqui corrigindo as atividades sobre as orações subordinadas reduzidas, que começa na página 80. E aí, como eu vou postar as atividades para vocês depois, então eu vou segurar, né, em algumas atividades que eu acredito que tem um nível mais elevado de dificuldade. E aí a gente já vai passar direto para a atividade número 2, porque a atividade número 2 pede para você classificar as orações destacadas. Então aí a gente tem resolvi tentar análise. A oração destacada é tentar análise, né? Então ela é quem resolve alguma coisa, né? Resolve o quê? Então ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta e nesse caso reduzida. Por que ela é reduzida, tia? Porque aí ela não tem nenhuma conjunção integrante. Qual que seria essa conjunção integrante que poderia colocar aqui? Poderia ser o que ou poderia ser o se. Todos dizem que nasci. A oração destacada é que nasci. Então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então essa parte aí, ela já ficou mais fácil, né? Agora vamos seguir. Eu vou lá para a questão número 5. Não é que essas outras vão ficar sem corrigir, não, porque são mais questões de interpretação. E essa aqui eu quero parar um pouquinho com vocês para que vá, de acordo com as dúvidas, a gente vá tirando. Se aparecer dúvida aí, vocês podem perguntar. Então, leia esta oração e faça o que se pede. O caracol decidiu que se desfaria de tudo de inútil. Separe as orações do período usando barra. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer aqui é o que está previsto na letra A, que é separar as orações, separe as orações do período utilizando uma barra, que é o que a gente fez muito na sala de aula. Então, onde eu separei? Antes da conjunção. Aí vem letra B, classifique as orações. Primeira oração, oração principal. Então, até decidir a oração principal. Segunda oração é oração subordinada ao quê? O caracol decidiu. Decidiu o quê? Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Depois o número 6. Na última fala do caracol, há uma oração subordinada substantiva. Transcreva. Foi transcrita aqui. Agora classifique. Então, a oração é essa. Acho que precisava desse desabafo. Então, por exemplo, se eu peço aqui para vocês, aonde nós vamos separar, fazer isso aqui que foi feito na letra A do número 5, colocar a barra, separar o período usando uma barra. Então, acho que precisava desse desabafo. Aonde eu vou separar? Acho. Acho é uma oração. Que precisava desse desabafo, outra oração. Então, quem acha alguma coisa. Acha o quê? Então, essa resposta aqui é uma outra oração, ok? Então, aí eu vou classificar essa oração. Se eu sei que quem acha o quê? Acha alguma coisa, eu já sei que o complemento desse verbo aqui é um objeto direto. Se é um objeto direto, qual que é a classificação da minha oração, então? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí pergunta, essa oração, ela é desenvolvida ou reduzida? Ela é desenvolvida. Por quê? Porque nós temos a conjunção que. Dando sequência aí nessas atividades da página 5. Agora nós vamos para a página 82, no número 8. Peguem aí, por favor. Número 8, que nós vamos fazer a mesma coisa, analisar uma oração. Releia a fala de John e faça o que se pede. É bom ver você trabalhando. Então, separe as orações usando barra. É bom, é onde eu separo. Classifique as orações. Então, a primeira oração nós chamamos ela de quê? De oração principal. E a segunda? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque tem função de sujeito, ok? E essa oração aqui, se eu for classificar ela é reduzida ou desenvolvida? Ela é reduzida. Por quê? Porque ela não tem as conjunções integrantes que ou se.
Aí vem a letra C. Para transformar uma oração reduzida, que é essa que nós temos aqui, em desenvolvida, é preciso inserir uma conjunção integrante. Quais conjunções são essas? Que e se. Desenvolva a oração acima. Então, eu vou reescrever essa oração aqui com as conjunções. Qualquer uma das duas. É bom ver que você trabalhe. Então, é qualquer uma das duas, mas eu tenho que ver o sentido que ela vai dar. Ok? Aí, a gente corrigiu as primeiras atividades das orações subordinadas reduzidas. Então, aqui a gente tem as atividades da página 88, onde a gente tem as classificações dessas orações, né, do número 2, que são 4 orações, e depois eu tenho que primeiro estruturar e classificar. E aí, como vocês conseguem observar na atividade, eu vou dividir essas orações em oração principal e oração subordinada. Então, para eu dividir, é muito simples, sempre se ela tiver a conjunção, eu já sei que eu vou separar, que o meu ponto de partida é essa conjunção. Então, eu vou separar essas orações na conjunção. Depois, eu tenho que classificar essas orações de acordo com as alternativas que foram colocadas aí, embaixo. Então, por exemplo, vamos começar de baixo para cima. F está dizendo aqui que o quarto período contém uma oração subordinada substantiva completiva nominal. O quarto período é esse aqui. Então, aqui eu não tenho uma oração subordinada completiva nominal, porque o sucesso do projeto depende de que todos compreendam sua importância. Nós já temos até uma preposição aqui. Então, o que nós temos? O quarto período contém uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Porque eu tenho um verbo, né? O sucesso do projeto depende. O verbo depender, que é um verbo transitivo indireto. Depois, no outro exemplo, deixa eu subir aqui um pouquinho. Nesse exemplo, no caso 3, sou favorável que você tente novos caminhos. Então, sou favorável é o terceiro, né? O período 3 contém uma oração subordinada substantiva completiva nominal verdadeiro. O período 3 contém oração subordinada substantiva objetiva indireta falso. Depois o período 2 contém uma oração subordinada substantiva positiva. Então a gente sabe que a positiva ela tem que vir acompanhada de 2 pontos. A 2 é essa aqui, ó. E estar explicando. É importante que estejamos atentos. Então essa oração não vem acompanhada de 2 pontos e não está explicando. Então a positiva ela não é. Se ela não é a positiva, então nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é essa aqui, ó. Ok? Depois nós temos na primeira oração, quero que ela vá, que é uma oração bem simples. Aí vem a primeira afirmação. O período 1 contém uma oração subordinada substantiva predicativa? Não. O período 1 contém uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Isso. Por quê? Porque quero que ele vá. Quero é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede o complemento. Esse complemento é o objeto direto. Certo? Aí vocês vão fazer na sequência o que já conquistei e a tia vai estar postando as atividades agora para vocês corrigirem, ok?